Bom, boa noite, gente. Deixa eu ver quem está aqui presente. Rogerão, Helder, Bill, Jairo, Odair, turma boa. Arnaldo. Bom, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje é nosso último vídeo da maratona e, e a partir da semana que vem a gente começa a usar aqueles pequenos vídeos, né? Vamos falar de, sei lá, uma ração qualquer ali, a 25 flock. Então vamos fazer um videozinho ali, depoimento do produtor, filmar o gado, filmar a ração, tudo. E explicar como é que o produto funciona, para quem deve ser fornecido, quantos quilos, blá blá blá, que outro produto pode usar junto, resultado esperado e tal, e vão disponibilizar daí, diferente da conversa ao vivo, né? A conversa ao vivo foi muito gratificante, esse fim de semana passamos das 2.000 visualizações, que para mim foi uma surpresa, e vamos passar das 3.000 com certeza, porque todo dia entra uma média aí de 15 a 20 acessos todo dia nos vídeos, de pessoas que assistiram uma vez e assistiram de novo, ou de pessoas que passaram o link e estão assistindo. Então, surpresa, né? 10 vezes mais do que a gente esperava. No projeto que a gente fez lá atrás, a gente falou, vai dar uns 250 visualizações os 5 vídeos, 50 por vídeo, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado. Vamos lá, Jorge. Beleza. Só os amigos. Espero que o Odair não tenha se cortado hoje, né? Toda vez que tem vídeo ele se corta, né? Ah, então vamos lá. A conversa hoje então é sobre mineralização, que era um assunto que nós falamos um pouquinho lá na primeira parte e na segunda parte, que era de Bezerra, tocamos no assunto e depois tocamos no assunto. Não, daí a gente foi mais a fundo no pré-parto, né? A, a ideia não é falar especificamente, vamos falar de cálcio, fósforo, magnésio, para isso aí a gente vai ter os outros 117 vídeos que vão ser lançados aí ao longo do ano inteiro, do próximo ano pelo menos, né? E Bareta, bom demais. Então tá, gente, eu vou começar a nossa conversa hoje com um vídeo de um cara que eu conheci faz, sei lá, uns 4, 3 anos, com certeza quase 4, que era um cara que eu sempre gostei muito e é um parceirão e hoje eu identifico ele como a cara da nossa marca, né? Toda vez que a gente pensa, né, num parceiro, a gente pensa num cara como o Rogério, que é o vídeo. Então, eu tenho pedido para bem em cima da hora mesmo, de sacanagem, né? Então, eu ligo 5 horas da tarde, falo, você não pode fazer um vídeo? Para não dar tempo de pensar e não dar tempo de, de florir, né? Então, às vezes ele fala com o produtor, você não pode fazer um vídeo? Mas então, eu mando amanhã, não, amigo, você não está entendendo, é agora. É 6 horas, tem que estar na mão, se precisar editar, a gente edita, né? E com o Rogério foi a mesma coisa. Então, obrigado, Rogério. Como foi de supetão, acredito que você tenha sido você mesmo, né? E essa é a imagem que a gente quer carregar, né? Que nós fazemos negócio com verdadeiros parceiros, verdadeiros amigos. A gente acaba virando amigo de todo mundo. A gente acaba comemorando junto, chorando junto, se abraçando, se xingando de vez em quando, né? Até por quando a gente não é o culpado, né? Mas enfim, é, o Rogério então vai se apresentar aqui, vai fazer a abertura para a gente hoje, né? E no final a gente passa aquele vídeo da Fenada que teve um monte de gente que pediu para enviar e pediu para a gente postar ele hoje de novo. E na sequência a gente começa então para falar de mineralização ah, num contexto diferente. Eu acredito que vocês estavam esperando a gente falar da importância do cálcio, o que que ele faz. Não é esse o tema hoje, certo? Então tá, gente, vamos lá. Com vocês, Rogério. Boa noite, meu nome é Rogério Parreiras, eu sou de Brumadinho, já estou na presença há 6 anos, desde 2014. Tenho 13 anos de CCPR, que é uma concorrente nossa hoje direta aqui na região. Sou filho de produtor, trabalhei até 2002 com gado de leite e de 2002 para cá, nossa propriedade só mexe com gado de corte. Eu sou representante da presença e tenho uma agroveterinária aqui em Brumadinho também. E, bom, enfim, tá dentro da empresa foi muito bom para mim. Os treinamentos que a gente teve,
dentro da empresa nesses 6 anos, me fortaleceu muito como representante, como vendedor. E os lançamentos, as nossas linhas de produtos, principalmente na área que eu mais atuo, que é pecuária e retail, né, que é nossas lojas, nossa linha está muito técnica, com resultados excelentes. Eu tive essa semana um resultado fantástico com uma ração recém-lançada da Presence, que é a nossa 25 Flock. Nós tivemos média aí de 4 litros por animal dentro de uma propriedade, que foi ontem que a gente teve esse resultado. Nós temos a Lactância Baby, que está também arrebentando aí, onde a gente entra, resultados extraordinários. Nossa linha branca, na qual o Vilauba vai falar hoje, Compost Gold Plus, um mineral que eu trabalho muito com ele. Bom, enfim, fui pego de surpresa. Meu amigo me pediu para fazer esse vídeo aqui correndo. Enfim, foi bom estar aqui falando para vocês só um pouquinho do que é meu trabalho, assim, o que eu vivi dentro da empresa nesses 6 anos aí, de experiências fantásticas, de conhecer pessoas extraordinárias, amigos que conheci, que passaram, amigos que estão comigo até hoje. E, bom, temos que agradecer a Deus porque nós estamos passando por um momento complicado no mundo todo aí com essa pandemia, e ainda estamos conseguindo fazer um trabalho, estamos conseguindo colocar a marca nas propriedades e expandindo na empresa. Eu acho isso espetacular. Um forte abraço a todos. Acredite nos nossos produtos, o resultado ele existe, tá? Não tenha medo da concorrência, porque nós temos força para superar isso aí. E, enfim, um abraço a todos. Enorme prazer estar aqui. Tchau. Obrigado, Vilauba. Esse é o Rogério, né? É o cara que briga com a gente, fala assim, não, vocês estão errados aqui. Então aponta o dedo quando a gente dá uma pisada na bola e elogia quando a gente acerta. Então, por mais Rogérios no nosso time, né, gente? Por mais gente dessa competência e, e desse calibre, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Ó, eu não sei por que a maioria das pessoas, de cada 3 perguntas, 2 me fazem pelo WhatsApp, né? E 2 me fazem pelo, pelo chat, pelo super chat aqui no YouTube. Mas fiquem à vontade, tá? Quem quiser fazer pelo e-mail, tá ali o meu e-mail, rodrigo.filauba com 2 L's, @dem.com. E quem quiser fazer pelo WhatsApp, não se sente à vontade de se expor aqui, também pode fazer pelo número 19 99825 3476. Feito? Então vamos lá. Começamos. Agora sim. Então, atendendo a pedidos, a gente vai falar hoje sobre mineralização. Foi um assunto que a gente abordou ali na segunda conversa, foi sobre pré-parto, sobre periparto principalmente, né, a importância da mineralização antes e pós-parto. E falou um pouquinho também lá na fase de cria, mas a gente não entrou muito em detalhes. A ideia é entender um pouco do contexto disso tudo, mas não vamos entrar em detalhes. Os detalhes a gente vai ter nos vídeos que vão vir daqui em diante. Então nós vamos ter um videozinho curto lá de uns 5 minutos só para falar do cálcio, a importância, onde usa, qual a necessidade de uma vaca de alta produção, de baixa produção. É tudo que a gente precisa saber de cálcio vai estar num videozinho só. Depois nós vamos fazer outro de fósforo, depois nós vamos fazer um de selênio, de vitamina E, A, D, E, enfim. E tudo isso, então no final de tudo a gente vai ter tudo o que a gente precisa saber, mas na forma de vídeo, e pequenos vídeos curtos, né? E isso vai estar disponível lá na nossa plataforma de IAD, que vai ser inaugurada em breve. Todo mundo vai ter acesso. A ideia aqui hoje é falar dos aspectos práticos, né? De como fazer a mineralização. Então, se eu sou um produtor, como eu escolho a melhor forma de suplementar meu rebanho? Né? Que tipo de mineral tem que comprar? Quanto de fósforo, quanto de sódio? Se eu sou um produtor e uso núcleo, como é que eu tenho que escolher esse núcleo? Né? Muita gente fica muito presa, um núcleo de 3%, 5%, isso não tem nada a ver, esquece isso.
tá? Isso aí é uma tara que todo mundo tem e a gente tem que esquecer isso. Eu vou explicar lá também. Então a ideia é compreender melhor o que a gente tem em mãos para oferecer como técnico, como o agente de venda, né? E como produtor, para os produtores é como é que vocês têm que entender a forma como vocês precisam pedir esse suplemento mineral, tá? Vamos lá, quem tiver, bom, já falei também, né? Mas mais de, sei lá, para cada pergunta que faz no chat aqui, tem pelo menos duas ou três no WhatsApp. Então vocês estão livres, perguntem por onde quiser, no final a gente discute. Né? A partir daqui eu não consigo mais ouvir vocês, eu só consigo ler. Então vamos lá, apesar que eu não ouço bem também, eu ouço no, consigo ouvir pelo WhatsApp, né? Então a ideia é falar um pouquinho sobre a suplementação mineral com minerais de linha branca e núcleo, né? Entender o que é macro e micro minerais. Sei que isso não muda a vida de ninguém, mas é importante saber. Recentemente fui numa fazenda conversando com um veterinário, o cara trocando essas bolas, né? Então assim, se você é veterinário ou tecnista, vocês têm que saber o que é macro e o que é micro, pelo amor de Deus, né? Nós não vamos entrar muito no assunto, no aditivo, vitamina, prebiótico, probiótico, quelato, glicinato, mas faz parte do jogo aqui a gente dar um apanhado geral. Né? E entender, de uma vez por todas, a diferença que é a, as necessidades de acordo com a fase. Né? Cria, recria, vaca seca, pré-parto, lactação, embora pré-parto nós já temos falado. Então, a ideia é que no final da nossa conversa hoje, uns 40 minutos, 45 minutos, é que nós tenhamos esse geralzão. E esse geralzão é bom porque ele vai gerar alguma dúvida, é, algum comentário que a gente pode discutir no final aqui ou nos próximos dias. Então, macroelementos, macrominerais é a mesma coisa. O que são macrominerais? São aqueles minerais que o organismo do animal precisa em grande quantidade. Geralmente eles são expressos em gramas. Gramas por quilo. Então, se for lá no rótulo, pode ver lá, cálcio, fósforo, enxofre, potássio, magnésio, sódio, está tudo em gramas. Porque a quantidade que o animal precisa é uma quantidade absurdamente alta. Né? Então, se é assim para macrominerais, significa que para microminerais é o contrário. Aquilo que os animais precisam, uma quantidade ínfima. Né? Ferro, cobre, cobalto, molibdênio, manganês, selênio. Então, geralmente eles estão expressos em miligramas. Aí alguém de vocês pode dizer, ah, Rodrigo, mas uma vez eu vi um produto lá que tinha potássio em miligramas. Até um tempo atrás era mais fácil, porque todo macromineral era uma regra. Né? Todo macromineral era expresso em gramas. E todo micromineral era expresso em miligramas. Hoje isso não é bem verdade. Entrou a mão estatal ali e nos atrapalhou um pouco. Existe uma nova regra do mapa que diz que sempre que eu tenho um macromineral abaixo de 1% na composição do produto, ele tem que ser expresso em miligramas. Então isso bagunçou um pouco, né? Mas às vezes você vai ver ali o potássio ou o magnésio. Muito raramente você vai ver cálcio, fósforo, enxofre, sódio em miligramas. Tá? Então tá aí. Macrominerais, o animal precisa de muita quantidade. Microminerais, pouca quantidade. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos disso, vamos pegar, sei lá, fósforo. Uma vaca precisa aí de 20 gramas de fósforo, né? 20 gramas de fósforo por dia. Uma vaca com produção aí de, sei lá, 25 litros de leite. O selênio, essa mesma vaca precisa de 5 miligramas. Né? 1 miligrama é 1 grama dividido em 1000 partes. Então você imagina a quantidade, baixíssimo. Né? Então, só para entender a diferença, né? Gramas e miligramas. E a importância principal é porque os minerais eles não agem sozinhos, né, no corpo do animal. Por isso que a mineralização, a gente não pode pensar só no fósforo. Né? Quando pensa em, em falar de mineral, de mineralização, pensa só no fósforo. Não é bem assim que funciona. Vamos pegar aqui, por exemplo, fertilidade. Né? Todo mundo fala na fertilidade, eu preciso que minhas vacas voltem a emprenhar, voltem a dar cio, então fósforo, né? Mas não adianta nada você caprichar no fósforo, por exemplo, tiver baixo de cobre, baixo de zinco, selênio, molibdênio. Não adianta estar alto de fósforo, cobre, zinco, selênio e não ter molibdênio, entendeu? Basta que falte um nessa cadeia aqui e está tudo perdido. Vamos pegar lá, cadê? Sistema nervoso. Todo mundo sabe, o fósforo e o magnésio. Mas olha o cobre aqui, que é um micro. Né? Então, ó, resistência a doenças, né? Cobre, zinco principalmente a doenças hepáticas, problema hepático, intoxicação, requeima de bezerro, por exemplo, a gente resolve com zinco. Né? No leite a gente não tem muito isso, mas no corte tem bastante, em ovinos tem bastante.
né, que o que pouca gente sabe é que isso aí vem de um problema hepático, né, e a resposta vem uma semana depois da intoxicação, que é a requeima, que é o animal começa a perder pelo, especialmente nas partes brancas do corpo, né. Selênio, inflamações, principalmente mastite e outros problemas. Então, percebam que eles estão presentes em todos os sistemas dos animais. Ósseo, né? A gente pensa em ósseo, sempre cálcio, fósforo, magnésio, mas olha o manganês e o cobre aqui. Desenvolvimento muscular, mesma coisa. A gente sempre pensa em fósforo e enxofre, mas olha o zinco e o selênio. Então, pessoal, é um conjunto. Não adianta atingir de 10 minerais essenciais, atingir 8, se 2 não estiver atingido, a baliza é sempre pelo de baixo. Então, não adianta. Existe até, se tiver algum agrônomo aqui, sabe, né, que é a lei do barril. Né? Pena que eu não tenha a foto do barrilzinho aqui, né? Mas o limitante do solo é o mesmo limitante do gado. Né? Sempre vai se balizar pelo que está mais baixo. Então, a ideia é sempre que a gente produz um produto, por exemplo, para vaca em produção, é que a gente pega as necessidades delas e coloca tudo na mesma proporção. Então, se você atingir o fósforo, por exemplo, vai estar atingindo todo o resto. Essa é a ideia principal. Enfim, acho que aqui não gera muita dúvida, né? Vamos para a próxima. Aqui. Já tínhamos falado que faltou na vez que nós falamos sobre descalcificação, do funcionamento do esqueleto como não somente uma estrutura, né, uma questão estrutural de manutenção do animal com firmeza, enfim, que também é um banco de minerais. Né? À esquerda aqui, a gente pode ver o que? Um osso bem mineralizado. A densidade óssea aqui chega a ser 50% maior do que aqui. Às vezes a gente vê muito isso em frigorífico, né? Animal mal mineralizado, ele pesa menos, rende menos. E muitas vezes o produtor, o dono dos bois, fala assim, pô, mas meu gado não rendeu, olha, estava tão bonito. Não tinha densidade, não tinha densidade óssea. Um animal mal mineralizado, mal nutrido. Então, com exceção do sódio, o resto todo pode ficar acumulado aqui. Né? Macro, micro, especialmente cálcio, fósforo, magnésio. Então, um dia, dois ficou sem, ele vai retirar dos ossos, não tem problema nenhum. Né? Isso aqui é característica de uma vaca mal alimentada e aqui de uma vaca muito bem alimentada, especialmente na parte mineral. Existe diferença grande. Né? E aqui está a explicação do por que um produto muitas vezes pode custar 30%, 40% mais barato do que outro. Né? São os ingredientes que você usa. Existem as boas fontes, por exemplo, vamos pegar o fósforo aqui. Existem boas fontes de fósforo e existem as más fontes de fósforo. Alguém sabe, por exemplo, quanto custa uma tonelada de farinha de osso? R$ 600. Uma tonelada de fosfato bicálcio? 1.800. Fosfato de rocha, R$ 1.000, R$ 1.100. Fosfato bicálcico, 1.800. Super simples, nem sei quanto está o super simples hoje, mas é pelo menos metade do preço do fosfato bicálcico. Então, você fazer um produto usando qualquer destas fontes, a fonte de fósforo fica pelo menos a metade do preço de você usar fosfato bicálcico. Agora, e por que é tão importante usar esse tipo de fonte e não esse? Porque os animais tendem a não assimilar bem aqui, eles não têm absorção. Por exemplo, farinha de osso, ela é proibida no Brasil, desde que não calcinada, desde calcinadas tudo bem. Só que quando você calcina ela, você torra ela, calcina, né, como o próprio nome diz. Isso vai entrar e sair, gente, vai sair nas fezes. O animal não tem absorção, não consome. Então, consome e não aproveita. Fosfato de rocha, mesma coisa. Fosfato de rocha, a liberação dele no organismo animal é muito baixa. Super simples, que é um adubo. É proibido usar isso aqui, mas tem muita fábrica que usa. A gente sabe pelo menos uma meia dúzia, né? Não pode falar, é uma pena que não pode falar. Né? Tem empresa grande aqui, ó, empresa das grandes que usa farinha de ossos. Né? E a gente sabe porque conhece os transportadores que transportam isso lá, cargas e mais cargas. Então, e é uma maldade, né, pessoal? Porque o cara que usar esse produto aqui vai estar pagando 30% mais caro, mas veja, esse produto custa para fazer a metade do preço desse, um terço do preço desse. Né? Então, enquanto a gente gasta R$ 40 para fazer um saco de mineral, esse cara aqui gasta 20. Na hora de vender, eu vendo o meu por 50, 60, dependendo do produto, claro, e esse cara vende por 45, 50, um pouquinho abaixo.
né? E leva os louros disso, né? Isso que dá muita raiva. E o fósforo não é o único, né? Veja o cálcio, mesma coisa. É o calcário agrícola versus fosfato bicálcico ou carbonato de cálcio, que são duas fontes nobres de cálcio. Né? O carbonato até que não é tão caro, né? Custa mais ou menos o dobro do calcário agrícola, mas o fosfato custa, sei lá, 5 vezes mais do que o... 5 nada, 10 vezes mais do que o calcário. E a maioria das empresas usam calcário, pessoal, como fonte de cálcio. Está lá, no rótulo está. Né? Quero ver estar disponível para os animais. Então, esse é um combate que a gente tem de longa data. Né? Isso nós estamos falando de macroelementos. Tá? Vamos pegar os micros aqui. Ó. Quais são as fontes baratas? Os óxidos. Óxido de zinco, óxido de tudo. São geralmente muito mais baratos do que, com exceção algumas exceções, tá? Por exemplo, o óxido de magnésio. Beleza, o óxido de magnésio poderia estar deste lado da tabela, mas magnésio não é o micro, é o macro. Né? Então, usar óxido e usar sulfato tem uma diferença de custo aí de 2 a 3 vezes mais, em alguns casos até 10 vezes mais. O sulfato, em alguns microminerais, ele custa 10 vezes mais caro do que o óxido. Então, a maioria das empresas, e aqui sim, muitas empresas grandes usam, né? Mas geralmente quando elas usam, eles já consideram o que vai se perder. Então, a gente não acha isso de tudo ruim também, né? Mas sempre o sulfato vai ser melhor do que o óxido, né? E sempre este lado da tabela vai estar muito mais caro do que esse. A gente no macro a gente usa aqui e no micro a gente usa grande parte aqui. Então, pessoal, muita atenção, tá? Muita atenção, porque produto barato tem que suspeitar. O fosfato bicálcico, a maior empresa do Brasil e a menor empresa do Brasil pagam praticamente a mesma coisa. Tá? Então, se uma empresa pequena consegue fazer um produto muito barato, cuidado, cuidado mesmo. Tá? Vocês estão sendo engambelados. E não pense que eles não estão ganhando dinheiro, esses caras ganham dinheiro demais, demais. Vamos falar um pouquinho de como fazer, né, essa suplementação. Né? Basicamente, nós temos 3 maneiras hoje no leite, né? Que são os núcleos, que são fonte de macromineral, micromineral. Já sabemos que é macro e micro. Né? Eles também carregam aditivo. O que são os aditivos? Por exemplo, monenzina, virginamicina, flavomicina, um adoçante, algum palatabilizante. São aditivos, são coisas que nós adicionamos que não tem valor nutricional, né? Não tem valor de cálcio, fósforo, magnésio, mas ele tem um valor aditivo nessa dieta. Né? A monenzina tem seu papel, a virginamicina tem seu papel. Nós vamos falar em breve, vai estar dentro de um dos 117 vídeos que nós vamos lançar até o final do ano. As vitaminas, os tamponantes também podem ou não estar presentes nos núcleos. Né? E a gente pode usar o núcleo direto na dieta, misturado direto na dieta, ou no TMR, no misturador de dieta, ou em cima no coxo também, pode ser misturado na ração. E o mais importante aqui é a gente saber qual é a necessidade do animal na hora de usar, para usar na quantidade correta. E a grande diferença dele para o suplemento mineral é que o suplemento mineral geralmente ele tem sódio, né? E o núcleo não tem sódio. Então, se a gente considerar, por que o sódio? Por que o núcleo não tem sódio? Porque o sódio é o elemento mais barato de todos, junto com o calcário dentro de um núcleo ou de um suplemento mineral. Então, o núcleo serve para a gente usar uma quantidade menor. Se a gente colocasse o sódio aqui, ia bagunçar tudo, né? Não tem como formular. Então, geralmente, quase os melhores núcleos do mercado, eles não carregam sódio, ou carregam sódio muito baixo. Se vocês olharem os rótulos dos produtos da gente, vocês vão ver sódio lá. Quando vocês verem sódio nos produtos, nos núcleos, significa que esse produto tem bicarbonato de sódio, não confundam. Tá? Esse sódio não vem do sal branco, vem do bicarbonato. Pega lá o PX4R biotina, aquele sódio lá é do bicarbonato, e a dose é alta. O suplemento mineral tem sódio. O sódio, vou mostrar daqui a pouquinho, ele é o que difere e o que faz o animal consumir isso voluntariamente. O animal tem uma necessidade de sódio diária, porque o sódio é o único elemento que não se acumula no animal. O animal vai consumir hoje e vai sair na urina, nas fezes amanhã. Existe essa reciclagem aí, né? Então essa é a grande diferença. E também o suplemento pode ser uma fonte de carregar macro, micro, aditivos, vitaminas, né? Alguns tamponantes, principalmente os tamponantes mais modernos, à base
de alga e tal, né? E os proteinados também, nós vamos falar um pouquinho depois, que também tem sódio, mas carregam tudo isso mais a proteína, né? Que é essencial para os animais aí, especialmente nas categorias de recria e de engorda aí. Então, é uma questão conceitual, né? Porque eu coloquei aqui, ó, a gente pode usar suplemento mineral para bater ração também, não tem problema nenhum, né? A gente pode atingir o consumo de macro e micro, por exemplo, cálcio, fósforo, magnésio, tudo, com um suplemento mineral. O Gold 90, por exemplo, é um exemplo disso na Presença Fós Gold. A gente pode usar ele a 3, 4% na ração, às vezes até 5%, dependendo da produção, para atingir as necessidades dos animais, né? É uma questão de, sei lá, de necessidade da fazenda, facilidade, então tanto faz. Não tem uma regra assim do porquê usar um e porquê usar outro. Geralmente o núcleo a gente está concentrando, né, o suplemento. O núcleo é o suplemento mineral concentrado, vamos dizer assim. Outra coisa que eu falei lá no começo, né? O núcleo a gente pode usar pensando na inclusão. Por exemplo, PX4R biotina. O próprio nome diz, 4 significa 4 de 4% na mistura da ração. Mas isso não impede que muitas vezes a gente vai usar ele a 3 ou a 5. Né? Isso é uma mera formalidade. Tanto que nós já estudamos no passado tirar o numeral do nome. Aliás, isso ainda está em pauta. Ainda acho que a gente vai fazer isso no futuro. Porque ele confunde, ele confunde. Só que o próprio mapa já orienta que a gente faça a recomendação do produto. Então isso ajuda também, né? Muitas vezes aquele produtor que é mais desinformado, que não tem muita informação, ele acaba ajudando aí, né, sabendo que o produto é 4%, então ele tem que ir 4% na ração, ou 40 kg por tonelada. Mas o mais importante ali é que a gente saiba a necessidade do animal. Então, se eu sei a necessidade do animal, eu sei a quantidade que eu vou usar. Então, basicamente assim. Em geral, no TMR, a gente usa entre 200 e 700 gramas de núcleo, seja ele qual for, né? O Lactance PX3, o 3R, o 4R, o 4R biotino, o 5R ELAC, tanto faz. A gente vai ver a necessidade do animal e vai recomendar, ó, esse lote precisa de 300, 400 gramas, né? Raramente a gente chega ali em 700 gramas por cabeça dia, né? Mas pode acontecer, uma vaca aí de 70 litros, 65 litros, provavelmente ela vai chegar nesse consumo aí. O mais normal é que se use isso misturado na ração. Então, pessoal, a partir de hoje, esqueçam isso aqui, tá? Isso é uma mera formalidade das empresas. Pouco importa se o núcleo é 3, 4 ou 5%, tá? Isso é só um indicativo para quem não tem muita intimidade com fazer produto na ração com núcleo. Então, tá lá, 3% é 3%, usa 3% que não vai errar. Mas se fizer a dieta certinha, ele pode descobrir que pode usar 2,5, né, ou 4,5, enfim. Então tá ali, né? Não importa, desde que atinja o mínimo das necessidades do animal. E essas necessidades elas se alteram com o tempo, né? Um animal na fase de crescimento, ele tem uma necessidade totalmente diferente de um animal em lactação, né? Ou no pré-parto. No pré-parto, aliás, é o máximo da diferença ali, né? Porque você tem que baixar o cálcio, você tem que aumentar o fósforo, tem que colocar cloro, tirar potássio, tirar o sódio, colocar enxofre, porque a gente precisa de um produto totalmente complicado, diferente, né? E daqui vem outro mito, né? Eu ouço de vez em quando, ouvi a última vez agora recente no Vale do Paraíba, que tal empresa tem um sal mineral para pré-parto, que nós não temos. Nenhuma empresa vai conseguir fazer isso, tá? Na verdade, um sal para pré-parto até vai, né? Mas o que ele queria dizer era um sal aniônico. Sal aniônico não vai, porque nós precisamos do sódio para fazer o animal ter o interesse de consumir. Se a gente colocar sal branco ou sódio, né, num sal de pré-parto, ele deixa de ser aniônico. Não tem necessidade. Não tem necessidade, não, nem pode. No mineral de pré-parto, nós arrancamos de lá o sódio e o potássio e aumentamos o cloro e o enxofre. Quando a gente faz isso, nem misturando com milho o bicho come. Tem muitas fazendas que têm dificuldade de fazer os animais comer, porque o gosto se altera, né? A palatabilidade fica horrível nesse sentido. Então, a gente tem que respeitar. Então, o bezerro, né, a bezerra, o ideal é que a gente use um produto para a bezerra, né? Geralmente as empresas têm, toda empresa tem.
Na nossa linha tem vários produtos nesse sentido. Tem o PX3, o PX3R que serve para vaca, serve para. Mas o ideal mesmo é o 4R Baby. Esse é o produto específico, porque ali, quando a gente usa ele a 4% numa ração que o animal vai consumir ali mais ou menos 1% do peso vivo, nós estamos garantindo que ele vai receber desde o cálcio até o zinco, tudo que ele precisa. Se eu usar um outro produto, talvez não vai atingir, porque eles são feitos para fases diferentes. Então é por isso que existe produto de bezerro, produto de novilha, o produto que serve para as categorias. Né? Basicamente porque existe uma diferença de necessidade. Vamos pegar aqui uma bezerra de 150 quilos. Né? Uma bezerra de 150 quilos precisa de 3,5 gramas de fósforo todo dia. Né? Então, isso tem que vir do volumoso, tem que vir da ração, tem que vir apesar que um animal desse geralmente já tem tudo isso aí já na ração. Quase sempre ele vai conseguir isso só na ração. Mas é uma quantidade alta. A exigência de um animal de bezerra é de 8,7 gramas por unidade animal. É claro que você não vai ter uma bezerra de 450 quilos. Né? Para quem não sabe, unidade animal, uma unidade animal representa 450 quilos de peso. Não importa se é um animal de 450 quilos ou são dois animais de 225. Isso, isso existe como uma forma de balizar. Né? Se eu tenho lá 10 hectares, uma coisa é eu falar que eu tenho 10 animais lá. Né? Que peso são esses animais? 100 quilos? 500 quilos? Né? A gente não sabe. Eu tenho 100 animais. Agora, se eu disser que eu tenho 10 unidades animais nesses 10 hectares, nessa área, eu estou dizendo que eu tenho 10 vezes 450 quilos. Não importa muito se vai ser 10, 20, 30 animais. Eu tenho este peso. Né? Então, taxa de lotação, essas coisas, tudo feito em unidade animal. Não sei se ficou claro, né? Então, uma unidade animal de bezerra precisa de 8,7 gramas. É uma demanda de fósforo altíssima. Né? Raramente ele vai conseguir só. Não vai conseguir. Em pastagem nenhuma vai conseguir essa quantidade toda. Nós temos que suplementar, seja com ração, seja com mineral. Olha a exigência de um gado de recria. Já baixa bem mais. Ó. Vai para 6,5 gramas por unidade. Que para um animal de 300 quilos dá 4,3 gramas. Nós vamos aprender a fazer essa conta hoje. Nós fizemos uma apresentação dessa agora há pouco, recente, onde recebeu um monte de comentário ali de gente que nunca tinha entendido fazer essa conta, que ficou super feliz de aprender. Né? E quem não aprendeu, nós estamos ensinando depois. Já mandei 2 e-mails hoje. Ontem e hoje já mandei 2 e-mails, né? Um ontem e um hoje, para falar desse assunto. Mas eu vou explicar uma manhãzinha ali que é fácil. Como é que eu calculo a necessidade de cálcio? E aí, pessoal, vocês conseguem o produtor começa a entender muitas vezes que ele fornece muito mais ou muito menos. Né? Na melhor das hipóteses, não, forneço bem. O cara que me vende mineral me recomendou bem. Né? Esse é o mais raro. Quase sempre a gente vê a coisa errada lá mesmo. E olha uma vaca aqui, né? Uma vaca de 600 quilos. Eu coloquei aqui uma produção média de 25 litros, tá? A primeira vez que eu apresentei esse gráfico, eu coloquei uma vaca de 35 e ficaram bravas comigo. Eu estava numa plateia que tinha pouca gente com vaca de 35 litros, pois eu digo que vocês estão errados. Tá? A maioria das fazendas que eu vou tem vaca de 35 quilos. Né? Não estão dando 35 quilos porque tem um monte de coisa errada fazendo. Né? Erro de manejo, de dieta, de silagem, de nutrição, de tudo. A vaca de 35 litros a maioria das fazendas tem. Tá? Mas vamos considerar uma vaca de 25 litros, que aqui está mais real. Né? Uma vaca de 25 quilos, com um peso médio de 600 quilos, seja ela holandesa, girolando, gir, sei lá, qualquer, a média vai dar mais ou menos 20 gramas de fósforo por dia. Aqui existe, a gente considera ali mais ou menos 0,35 a 0,42 gramas de fósforo para cada litro de leite produzido, né? Mais a demanda que esse animal tem para sua manutenção. Então, claro, a gente tem que considerar que a forragem está fornecendo fósforo, a silagem, né, o feno, a própria composição da ração, mesmo a ração ruim, mas o milho que está lá, o farelo de trigo que está lá, tudo isso contribui um pouco com o fósforo. Né? Deixa eu mostrar uma conta aqui de quanto a gente atinge e qual é o débito. Mas entendam uma coisa, quanto menor o animal, maior a exigência. Por isso que para a bezerra a gente recomenda um mineral com muito fósforo, porque a necessidade dele é alta. Vou mostrar uma continha ali, a gente vai fazer juntos essa continha daqui a pouco. Né, e se aqui fosse uma vaca seca, isso aqui cairia para
mais ou menos 10 gramas, um pouco mais, não é muita coisa. Então ele vai diminuindo, né? Diminuindo 10 gramas, mas nós estamos falando de um animal de 600 quilos, né? E aqui é a grande pergunta, né? O que é mais importante no mineral? A avaliação do que é mais importante? O que vocês avaliariam primeiro no mineral? Eu acho que a maioria de vocês vai falar o fósforo, né? Não estão totalmente errado, porque vocês viram lá naquele slide inicial, lá onde a quantidade de reações onde o fósforo é o elemento mais importante. Mas a qualidade de um suplemento mineral a gente avalia pelo sódio, tá, pessoal? Pensa o seguinte, para a produção de um suplemento mineral eu uso fosfato bicálcico que custa aí R$ 2.000 quase a tonelada. Você usa selenito, por exemplo, custa R$ 35.000 a tonelada. Você usa sulfato de cobre, e são produtos que custam aí, dos mais baratos, R$ 8, R$ 10.000 por tonelada. Agora, claro que você usa pouquinho, né? E no final das contas, você vai misturar isso tudo e vai usar o sódio para fazer o animal consumir. 100 gramas, 50 gramas, 120 gramas, 200 gramas, é o sódio quem vai dizer isso. Então, e outra coisa, o sódio vem do sal branco. E o sal branco é um dos elementos mais baratos que tem na ração, no suplemento mineral. Então, muitas vezes o produtor fica contente de estar usando um produto que o consumo é baixo, ele paga mais ou menos barato no produto, às vezes fica até feliz com o preço, mas ele está comprando um produto que é puro sódio. Olha só, se um produto tem 100 gramas de sódio, vou até fazer uma conta aqui, né? Se o produto tem 100 gramas de sódio por quilo, significa então que ele tem quase 300, ele tem quase 30% de sal branco. Então, muitas vezes o cara compra um produto com 150 gramas de sódio, fica feliz, acha que pagou barato, mas na verdade ele está comprando um produto que tem quase a metade de sal branco. Entendem? Né? E as empresas mais sérias, elas não fazem isso. Elas acabam fazendo produtos com menor taxa de sódio, que o animal acaba lambendo um pouco mais, mas esse produto custa um pouco mais caro também. E vocês vão entender por que isso acontece. Pode pegar as empresas mais tecnificadas aí, elas são tudo o mesmo padrão. As empresas que fazem o produto que o produtor quer comprar, essas fazem o produto que sai mais barato. Então o sódio, pessoal, é o elemento mais importante na hora de escolher um produto. Depois você avalia o resto. É possível você dizer, por exemplo, que um produto X vai consumir 100 gramas por cabeça, só pela quantidade de sódio que ele tem. Vocês vão aprender a fazer isso já. Então, o sódio é quem modula o consumo. Tá? Um animal, o animal ele precisa de 10 gramas de sódio para cada 450 quilos de peso. Então, uma vaca de 450 quilos, uma novilha de 450 quilos, ela precisa de 10 gramas de sódio todo dia. E é todo dia, tá? Todo dia ela vai lamber 10 gramas e todo dia vai sair nas fezes, na urina, suor, saliva, enfim, vai embora 10 gramas de sódio. Ele não se deposita em lugar nenhum o sódio. Ele participa de um monte de processo de controle de temperatura, apetite, tudo, mas não se acumula. Então, é importante a gente entender qual é a conta que a gente tem que fazer para entender se o produto é bom ou não, e eu uso sódio quase sempre. Né? E aí a gente entra sempre na controvérsia e a gente sempre sai, enfim, fazer um produto com baixo sódio é mais caro e, além de tudo, ainda faz com que o animal lamba mais, né? Consuma mais o produto. Então você fica sempre nessa. Empresa desonesta faz um produto com bastante sódio, que ele pode cobrar menos pelo produto, e o animal vai consumir menos. É uma escolha que o produtor tem que fazer. Quem tem vaca porcaria, vaca ruim, que já é calejada a vida inteira, não vai fazer falta. Agora, quem tem vaca boa, vai passar apertado. Né? E a conta para a gente saber como fazer o cálculo do consumo é muito fácil. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui é uma regra de 3, mas isso aqui é uma constante, isso aqui nunca muda. Para eu saber quanto que vai consumir um produto qualquer, eu pego 10.000 e divido pela quantidade que tem no rótulo de sódio, sempre em gramas, tá? Se tiver em porcentagem, tem que transformar. Vou dar um exemplo. 2 exemplos. O primeiro, o produto tem 60 gramas. O produto que eu quero comprar tem 60 gramas de sódio por quilo. Então, eu pego 10.000 e divido por 60. O resultado que dá é o consumo médio para 450 quilos. Ah, mas a minha vaca tem 500, como é que eu faço a conta? É uma regra de 3 que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Essa é a conta que eu vou fazer. É facinho, não se preocupe.
Então assim a gente calcula. E considerando que a gente vai comprar de uma marca confiável, então significa que quando eu balizar o sódio, eu estou balizando todo o resto. Então a gente faz a conta, escolhe um ingrediente qualquer, geralmente eu escolho o fósforo, e faço a conta. Se o fósforo estiver atingindo a necessidade daquele animal, provavelmente todo o resto vai também. E elas têm que estar na mesma proporção, tá, pessoal? Não adianta ter um nível de sódio alto e fósforo alto e o resto está baixo. Isso é coisa de empresinha desonesta, que não tem uma equipe técnica por trás da formulação dos produtos, que não estão nem aí com o resultado. Né? Eles querem fazer um produto barato que o produtor vai ficar feliz de estar pagando pouco. Né? Isso aí cola, porque muitas vezes o produtor não mede resultado, né? Ele compra, fornece lá, ele finge que está mineralizando o rebanho finge que está produzindo e assim vive a vida típica de brasileiro médio, né? Fingindo o tempo todo. Agora, quem quer fazer a coisa séria e levar a coisa do jeito que tem que ser, vai ter que pôr a mão no bolso um pouco mais. E não é porque as empresas que fazem os produtos bons são ruins, não. É porque fazer produto bom fica caro. Né? Faz um bom bolo com porcaria de produto. Não vai fazer. Faz um bom pão com porcaria de produto. Não vai fazer. Né? Por que os carros chineses são uma porcaria e ninguém quer? Porque são ruins. São ruins. Tem metade dos pingos de solda que tem que ter. É tudo terceira, tudo para economizar. Tá aí, quem comprou carro chinês não consegue nem vender. Né? Então, pessoal, fazer coisa boa não é barato. Infelizmente, não é barato. Tá? Então, vamos fazer. Acho que agora a continha. A continha é muito simples. Eu falei que eu ia fazer duas contas, né? Se, por exemplo, em vez de 60 gramas fosse 6% de 1.000 é 60. Então é só transformar. Vamos pegar uma conta aqui, ó. Vamos imaginar uma vaca de 600 quilos, tá? Que vai consumir um mineral com 60 gramas de sódio por quilo. Como é que eu faço essa conta? Né? Pego os 10 mil que eu já falei aquela hora, divido por 60. O resultado é 166 gramas. Mas lembra, o resultado sempre vai dar por unidade animal. Mas a minha vaca não pesa 450 quilos, né? 600 é uma UA.25, é isso? Uma UA,30, vai. E 1,33 para ser mais honesto. Eu posso multiplicar isso aqui por 1,33 também vai dar certo. Ou você faz a conta do jeito certo, também tem outro jeito. Né? Vamos lá, vamos fazer a conta usando uma regra de 3. Então, vamos lá. Minha vaca 600 quilos, mineral com 60 gramas de sódio. Quanto vai consumir por cabeça? Quanto essa vaca vai consumir? Então eu pego 10 mil, divido por 60, cheguei em 166 gramas. 166 gramas por unidade animal. Para eu saber quanto vai ser para uma vaca de 600 quilos, eu faço uma regra de 3, que é o quê? Pego o resultado, 166. Então, se um animal de 450 quilos consome 166 gramas, quantas gramas vai consumir uma vaca de 600 quilos? É fácil. Basta que eu multiplique isso em cruz. Né? 450 vezes x, que é igual a 600 vezes 166. Vai dar uma expressão dessa. Lá na quinta série vocês viram isso e acharam que vocês nunca iam usar isso na vida, né? Tá aqui. Como é que a gente faz essa conta aí, né? Está multiplicando, aliás, está multiplicando, passa dividindo. Né? O 450 está multiplicando aqui, passa dividindo. Então, 166 vezes 600 dividido por 450. Então, o consumo deste produto com 60 de sódio para uma vaca de 600 quilos, a previsão de consumo é de 221 gramas. Pessoal, isso é matemático, tá? Isso é matemático. Isso a gente usa como quase escrito em pedra. Não deu 221, vai dar 218. Tudo bem, mas é muito próximo. Raramente foge disso. Quando vai fugir disso? Em situações extremas. Por exemplo, estava usando um produto da concorrência que não tinha nada de sódio e passou a usar esse produto. Então, na primeira semana, 10 dias, o consumo vai lá em cima e depois começa a cair. Tem até um nome para isso, chama apetite depravado. Animais que ficaram muito tempo sem suplementação mineral. É a mesma coisa. Uma semana, 10 dias, vai lá para cima mesmo, pessoal. A gente tem relato de comer quase 1 quilo por dia. Né? Em situações assim, o que a gente recomenda? Mistura meio a meio com sal nos primeiros 3, 4, 5 dias para limitar o consumo. Na hora que o gado entender, aí você vai tirando sódio e deixa o produto puro. Né? Em vaca de leite isso é mais raro, a gente vê isso mais em corte. Né? Eu falei que eu ia ensinar duas maneiras de fazer isso, né? Essa continha. A segunda continha é essa.
né? Você pega o resultado dessa conta aqui, 166 vezes o peso desta vaca aqui, e divide tudo por 450. O resultado também vai ser 221. Né? Isso aqui nada mais é do que isso aqui, né? Já fiz essa conta direto aqui. Então, não sei se ficou claro, mas é importante para a gente entender qual vai ser o consumo. Por quê? Se eu sei qual é o consumo e eu sei qual é a necessidade, eu consigo medir. Né? Vamos medir isso, vamos começar pela bezerra e vamos terminar na vaca em lactação. Aí vocês vão entender bem. Vamos imaginar uma situação, lembra do bezerro, né? Da bezerra de 180 quilos. Ela precisa de mais ou menos 3,5 gramas de fósforo todo dia. Na alimentação volumosa, ela já consome mais ou menos 1,5 grama todo dia. Vai dar uma lambiscadinha ali, mas ainda vai ter um débito de 2 gramas. Né? Vamos pensar na primeira situação onde eu uso um produto de 40 gramas de fósforo com 120 gramas de sódio. Se eu fizer aquela conta anterior lá, eu descubro que esse animal de 180 quilos vai lamber 33 gramas. 33 gramas vezes 4% de fósforo dá um consumo de 1,32. Olha quanto ele precisa, 2 gramas. Tá? Isso aqui, pessoal, dá mais ou menos umas 150 a 200 gramas de ganho de peso menor do que o esperado. Cada grama de fósforo a menos no animal em crescimento são, em média, 200 gramas a menos de ganho de peso. Esse trabalho foi feito e repetido por nós várias vezes a campo, né? E o resultado sempre se repete. Então, esqueçam, pessoal, suplementação com 40 de fósforo, mas veja, o 120 também é alto. Né? O que a gente recomenda aqui? O mínimo que a gente recomenda aqui seria um produto com 60 de fósforo, com 100 de sódio. Veja que o consumo vai ser maior. Se eu aplicar esses 10 mil dividido por 100, eu vou descobrir que é 100 gramas por unidade animal. Para um animal de 180 quilos, vai dar 40 gramas de consumo. Se esse produto tem 60 gramas de fósforo por quilo, quer dizer, 6%, se eu multiplicar isso por 6%, dá 2,4. Olha a exigência. Atingiu. Quer dizer, vai ter um animal, atingiu não só o fósforo, como também vai atingir provavelmente todo o resto. Então, não fiquem felizes quando vocês pagarem a metade do preço num produto com 40 de fósforo, comparando com o de 60. Tá? Vocês estão pagando gato por lebre. Vocês pagaram a metade num produto que não tinha metade do fósforo, né? E vocês vão ter a metade do resultado. Esse animal que consumir este produto aqui, esse animal, se consumir esse produto, atinge o que ele precisa no dia. Se consumir esse produto, não atinge. Pessoal, faz a conta. Quanto custaria 7 gramas a mais de mineral por dia? Tá? Eu vou fazer essa conta por de sacanagem, vai. Vamos pegar um produto caro. Vamos pegar um produto de R$ 75 o saco. 30 divide, 2,50 o quilo. 1.000 divide, dá 0,03 centavos. Ponto 0,7, não, vezes 7, né? Dá 1 centavo, não dá 2 centavos por bezerra por dia, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é conta que se faça. Tá? Entre você atingir este resultado aqui, né? O animal precisa de 2, você atingir 1,32, disso para isso nós estamos falando de 2 centavos por dia. Não é conta que a gente faz numa fazenda de leite. Tá? Se você tiver 50 mil vacas, não vai ser a conta que você tem que fazer para 50 mil vacas, mas de repente você está quebrando, você não tem dinheiro, enfim, tudo bem, até vai lá, não perdoaria ir numa fazenda de 50 mil animais em uma situação assim, né? Mas 2 centavos em 50 mil dá bastante, mas numa fazenda de leite não é desculpa. Então entendam, pessoal. Faço essa conta para vocês verem se está atingindo. Ah, mas eu não sei a necessidade dos animais. Se você não sabe a necessidade dos animais, entre em contato com a gente. Nós temos tabelas de necessidades, tem na internet, vocês vão achar um monte de tabela aí, com necessidade de cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, está tudo lá. Isso está aberto ao mundo, todo mundo sabe isso. Né? Uma fonte de informação, NRC, por exemplo, NRC tem traduzido, as tabelas já tem um monte de tabela traduzida para o português, aí vocês acham na internet, eu não tenho essas tabelas aí, mas sei que tem, já vi. Então, façam as contas. Né? Olha uma novilha aqui, ó, na faixa dos seus 300 quilos. Mesma coisa, a necessidade que ela tem é de 4,3 gramas por cabeça por dia. Na dieta consumida já no volumoso, ela consegue tirar uma parte disso, mas ainda faltam 3,5 gramas. Né? Olha a mesma situação de antes.
eu usando um quarentinha com 120 de fósforo, de sódio. Vocês sabem da marca que eu estou falando aqui, né? Eu sei que vocês sabem. Eu não posso falar, infelizmente, o nome da marca, mas é a que mais bate aí, a gente se bate no campo, né? Por muitos anos ela foi mais barata que a gente, hoje não é mais tão barata. Mas olha aqui, ó, um animal de 300 kg vai consumir 55 gramas com esse sódio. Se eu multiplicar 55 vezes 4%, dá 2,2 gramas de fósforo. O pessoal está longe do atendimento. Está muito longe. Né? Se a gente usar um 60 mais com 100 de fósforo, ó, 60 é o ideal para novilha? Não é. Né? Para bezerra, aliás, para bezerra não é, para novilha até é. Mas olha quanto eu atinjo. Ó. Um 60 vai lamber esse produto 67 gramas e vai ter um consumo de 4 gramas de fósforo. Pessoal, até passou um pouquinho. Entendem? Por que a gente é tão chato quando vai na fazenda de vocês? Não devia estar usando esse mineral. Né? Não é chatice, pessoal, está aqui a conta. A diferença é que agora nós estamos ensinando vocês a fazer. Né? Eu não vejo técnico com disposição de ficar ensinando isso para o produtor. Nós estamos falando aqui para vocês. Ó. A indústria talvez nem goste que o produtor saiba fazer essa conta. Porque o produtor que sabe fazer essa conta não é enganado. Né? Não vai ser enganado. Olha na vaca de lactação, aqui é muito pior. É muito pior. Porque às vezes o cara compra um 90 e ainda dilui meio a meio com sal branco. Esse 90 virou 45 com o dobro de sódio, não consome nada, consome 45, 50 gramas. Pessoal, tiro no pé. Tiro no pé. Tá? Não vão confundir que a gente não possa usar sal branco. Pode. Se a gente fez a dieta do animal e essa dieta já está atingindo 100% da necessidade de cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, blá blá blá, tudo bem, você vai lá no coxo e coloca sal branco. Só sal branco, pode, não tem problema. Até usar um quarentinha pode também, mas somente neste caso. Tá? Vamos pegar a mesma situação aqui de uma vaca com 25 litros pesando 600 quilos. Né? A necessidade dessa vaca é de 20 gramas de fósforo por dia. Vamos pegá-la em duas situações. Tá? Na primeira situação, ela comendo uma ração premium, uma lactance leite, uma lactance AE, uma Mix 40, alguma coisa nesse sentido, uma 25 Flock. Né? Numa situação dessa, ela vai consumir 12 gramas via dieta, vai faltar só 8. Tá? E vão pegar ela usando uma ração da concorrência, uma ração com baixa quantidade de mineral, cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, tudo. Tá? Nesse caso, ela vai consumir 7 gramas só dessas 120, vão ficar faltando 13. Olha aqui, pessoal, por que tem fazenda que a gente pode recomendar um 60, um 50, e tem fazenda que a gente não pode recomendar isso? Vamos pegar 3 casos aqui. Ó. O primeiro deles, um 60 não é o que a maioria das fazendas usam? É. A maioria das fazendas usam um 60, um 70 ou até um 90, um Gold, por exemplo, que é o que a gente tem de mais top hoje. Mas olha aqui, ó, se o cara usa um 60%, quem está aqui hoje na nossa linha? É o Compost, né? O Presença Fósforo Compost Gold ou Compost Gold Plus. É um 60 com 100 de fósforo. É um consumo médio de 100 gramas por unidade animal, que vai dar 133 gramas para uma vaca de 600 quilos. Esse é o consumo esperado. Olha quanto de fósforo ele atinge. Entenderam? Olha quanto falta para uma vaca que consome uma ração premium. Mas olha uma vaca que consome uma ração porcaria, fica longe, pessoal. Fica muito longe. Ó, atinge 8, tinha que atingir 13. Um 60 de fósforo com 100 de sódio não atinge a expectativa de uma vaca que está consumindo uma ração, mais ou menos. Tá? Isso não economizou na ração, tem a ciência de que vai gastar um pouco mais no núcleo. Tá? Vamos pegar o segundo caso aqui, um 90 com 60, é o nosso Gold, é o Presença Fós Gold. Veja que ele resolveria o problema das vacas que estão consumindo a ração porcaria. Mas ela passou muito da ração. Vai ter uma sobra aqui de 5 gramas de fósforo. Não precisa sobrar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você já usa uma lactância leite, se você já usa uma 20 AE, você não precisa talvez usar um Gold. Claro que se a produção desse animal estiver passando de 50 litros, não tem como fugir, né? Mas não precisa. Então, por que nós temos esses dois tipos de produtos? Se eu uso um produto top de linha, eu posso me dar o luxo de usar um mineral mais simples. Se eu uso um produto mais ou menos, eu sou quase obrigado a usar um suplemento mineral com maior dose de fósforo e menor dose de fósforo. Olha só, pessoal, cada grama de fósforo representa mais ou menos 2 litros de leite a menos. 2,5 litros, vai, para ser mais exato. Cada grama.
Então, se eu estou fornecendo este produto aqui para esta vaca aqui, eu tenho 5 gramas, eu tenho 10 litros de leite a menos aqui. Isso não acontece do dia para a noite, tá? Esse animal vai começar a tirar fósforo das suas reservas até ele acabar. E daí você vai lá quebrar a cabeça, mas eu faço tudo certo, minha silagem é boa, estou dando 10 kg de ração e o leite não aumenta. Confere o fósforo, meu amigo, o fósforo. O fósforo. Ó, segredinho, hein? Já cobrei caro para contar esse segredo. Quando eu era consultor, eu cobrava caro para resolver esse problema. Né? Era bom ser consultor, porque quando você é consultor, você vai na fazenda e fala um monte de coisa que o cara já sabe. Isso não era surpresa quando você falava para ele. Ninguém ficava surpreso que estava errada a dieta. Né? Então, é assim que funciona. Tá? Então, coisas importantes. Espaçamento de coxo, imprescindível. Tá? Não serve espaçamento de coxo de gado de corte. Aqui nós estamos falando de pelo menos 5, se for mineral branco, de pelo menos 5 a 6 centímetros por cabeça. O ideal seriam 10 centímetros por cabeça. Tá? Então, o espaçamento de coxo é importantíssimo. Acesso fácil. Então, se não tiver condição de colocar na mesma baia, pega um pedacinho do coxo aqui, 1 metro e meio, dependendo do número de animais. Pá, põe uma madeirinha aqui e salga o coxo aqui mesmo, no canto. Né? E de preferência, um local perto da água. Não precisa ser do lado da água, porque ele vai molhar. Mas um lugar num raio de 5, 6 metros, para o animal poder beber água, porque o sal ajuda o animal a ter sede. E pessoal, lembra daquela conta que nós fizemos? Para cada litro de leite precisa passar 900 litros de sangue pelo úbere. O sangue ele é dependente de fluido, de água. Então nós temos que estimular, colocar o sal branco, o sal perto da água, estimula os animais a beber água. Se bebe água, consome mais ração. Se consome mais ração e bebe mais água, produz mais leite. É outra coisa simples de resolver, que é um detalhe mais pequeno desse que esse na fazenda. Não precisa de investimento, não precisa fazer de nada, né? Que muda muito a produção de fazendas no dia a dia aí, fazendo umas coisinhas bestas dessa, né? Aqui tinha que falar do nosso do filho, né? Do nosso aplicativo. Eu acho que eu não cheguei a falar que ele ganhou um prêmio internacional na França há um tempo atrás e que é um prêmio muito importante esse aplicativo. Então quem não baixou, baixa agora e teste, né? E esse é a nossa linha de suplementação mineral, linha branca e proteinado, né? Em geral, o que eles têm em comum? A gente está passando agora de ter produtos com quelatos, produtos quelatados, né, que tem uma absorção bem maior, para o uso de glicinatos, que é uma evolução do simples quelato. Né? Além de tudo, a gente usa também para a linha de leite, como fonte de cálcio e fósforo, o fosfato bicálcico, não poderia ser diferente, e são produtos aí que nos dão muita alegria no nosso dia a dia. Aqui, à direita, deixa eu achar o ponteiro aqui. Mais pergunta ali. Aqui é o Presence Fósforo Compost Gold, que é um produto aí com 60 de fósforo e 100 de sódio, que pode ser fornecido para os animais, especialmente se eles já consomem uma ração top de linha. Né? Uma ração formulada com algum núcleo na dose correta, aí, por exemplo, PX 4R, um R-LAC, um ELAC, alguma coisa assim, ou então algum produto da linha lactância leite, lactância 20AE, 22AE, né, de alta energia, Enerlac, por exemplo. Então, se você já usa um produto top de linha, você pode dar esse luxo de usar um produto com menos fósforo, né, com consumo mais baixo, vai fechar. Para aquelas pessoas, para aqueles clientes que já usam um produto econômico, um produto da concorrência e que você não tem muita segurança na parte mineral, não vale a pena arriscar. Né? E eu usaria também um produto mais pesado em fósforo e mais leve em sódio. É um produto muito mais concentrado, ele é muito mais próximo do núcleo. É muito comum a gente usar esse produto também para a formulação de ração, de 3, 4% ali. Né? E vai bem, o produto tem niacina, tem um monte de coisa bacana ali. Então, a diferença básica do Compost Gold para o Compost Gold Plus é que esse aqui, o Compost Gold Plus, tem um aditivo que é a monenzina, que ajuda bastante. Então o pessoal tem usado bastante também para fazer ração. E aí, como é uma dose alta, ele encaixa bem numa produção aí de ração com a inclusão média de 3%, que vai dar mais ou menos umas 150 gramas por quilo, por cabeça, né, de consumo na ração. Então são os 3 produtos top de linha que a gente tem ali, qualquer um deles se encaixa bem na maioria das fazendas. Para quem tem vaca ali
usa uma ração boa, mas tem vaca acima dos 40 litros, aí eu acredito que a gente não consiga fugir do Presence Foz Gold, né? E a gente sempre recebe alguma reclamação de que consome muito. Pessoal, não é que consome muito, consome que tem que consumir. Né? A concorrência é que consome pouco. Pode ver que os produtos mais técnicos da concorrência, o consumo é muito próximo disso. Né? 200 gramas, 220 gramas. Não tem como fugir disso. Não cabe mais fósforo num espaço menor. E aqui o nosso xodó, que é o proteinado, que é a Gesta Pro, que é feito especialmente para novilhas aí após um ano, na hora que começa a entrar na fase reprodutiva, que a gente costuma fornecer esse produto para as novilhas e isso ajuda muito a parte de fertilidade. Esse ano a gente pretende terminar um monte de prova de resultado agora, recente, até agosto, demonstrando ali, a gente já tem dados preliminares e mostrando em algumas fazendas praticamente o dobro de taxa de prenhez do que os animais que não consumiram. Né? Isso participando de mesma pastagem, mesmo manejo, praticamente mesmo tudo. Com a diferença que um consome mineral branco e o outro lote consome o Gesta Pro Fertilidade. Aí nós vamos avaliar se isso teve mais impacto de volumoso e tudo, mas em princípio os animais ficam no pasto o dia inteiro, vêm para o curral à noite, e no curral tem acesso. O lote do Gesta Pro fica no Gesta Pro e o lote do mineral branco fica no mineral branco. Então é um produto muito carregado, ele tem 30% de proteína e não tem ureia. Ele tem praticamente todo o nitrogênio dele, da composição dele, fica no rumen, mas não na forma de ureia. São três fontes diferentes que dão praticamente o mesmo curva do farelo de soja. Então você tem a mesma quantidade de nitrogênio, você tem essa proteína está na forma de nitrogênio, vai ficar todo no rumen, mas ele vai ser digerido ao longo de 18 horas. Então é um produto espetacular. Até o momento, no meu ponto de vista, é um dos mais modernos do Brasil. Não tem nada parecido no Brasil para leite. Né? Em breve já vai ter alguma coisa aí. Sem contar que ele tem ainda um pacote de enzima, principalmente a chilanase, tem tanino, tem a proteína protegida, né? O nitrogênio protegido. Então, produtaço. Usem, quem usar vai gostar bastante. Né? E quem tiver esse produto no portfólio para vender, acompanhe os resultados, vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos voltar para nossa web. Então, quem tiver alguma dúvida ali e tiver com vergonha de perguntar no chat aqui, não... Ah, desculpa, eu esqueci esqueci o microfone, de ligar o microfone. Tem três microfones, na verdade. Eu estava respondendo a pergunta do Jairo, né, Jairo? Se ficou clara a questão do uso da 90 ou do Gold 90, do Gold do composto Gold 60.
São os dois extremos, né? Então, se você usa uma ração top de linha, uma ração da linha lactance, qualquer uma que seja, lactance, lactance E, geralmente, quando você joga na planilha de formulação, o 60 chega até da sobra de fósforo. Quando usa um produto da concorrência, um produto com menor quantidade de minerais, principalmente micro, você vê que fica faltando bastante. Então, com o 60 não fecha, mas com o 90 fecha. Eu sei que é duro convencer o cara que já está economizando na ração a usar um produto suplemento mineral é, mais pesado, mas é assim que funciona, né? Tradutor de Libras. Flavião tá em todas, né, Flávio? Esse gosta de informação. Flávio, obrigado. Eu acho que você participou de todas as marcas em todos os dias. Flavião tá craque, né? Já pode dar Vision, todo da Vision da concorrência, todas as lives estava lá o Flávio. O Flávio gosta bastante de parte técnica. Flávio, então, eu expliquei, mas estava mudo, eu vou explicar de novo. Eu uso sim os produtos da Pancosma na minha linha, gosto muito, são realmente produtos diferenciados, são mais caros que a média do mercado, mas eu confio bem. Não dá para garantir que em todas as fábricas seja Pancosma. A gente não tem o poder é, de colocar a marca específica em todos os produtos, né? Os produtos tops a gente recomenda sempre na formulação, vai pela marca mesmo. E no caso da linha pré-parto e pós-parto, é, a gente prefere não só os glicinatos, como os minerais orgânicos mesmo, né? Por exemplo, de fonte de fermentação orgânica, como o selênio, por exemplo. O selênio, o mercado, os produtos mais top do mercado, vamos falar da tartaruguinha, né? Eles usam em torno de 25 a 30% de selênio orgânico, por exemplo, né? E que é uma dose alta. A gente optou por usar quase 70. A linha de pré-parto, os produtos de pré-parto, por exemplo, 70% daquele selênio que está no rótulo, ele é orgânico. E assim vai também o cromo, né? Todo produto que tem cromo é cromo orgânico. Então, em breve a gente não vai estar mais. O que tiver de glicinato na linha, no mercado, a gente vai colocar na linha de leite, principalmente na linha lactância e lactância aí, né? Que são os produtos mais top. Na Mix 40, a gente sabe que isso dá uma diferença muito grande nas questões de saúde, de reprodução, né? Você soma esses monte de coisas aí, no final você tem um rebanho saudável. Ah, que mais? O Jairo respondendo aqui, que tem muito receita. Pessoal, para vocês que estão resistentes com o 60, não fiquem, tá? Principalmente aí no Rio Grande do Sul, a gente não vê grande falta de fósforo aí, tá, gente? E as empresas concorrentes já perceberam isso, pode perceber os níveis de fósforo dos núcleos que vocês têm aí. 20%, 20 gramas, 30 gramas, é bem menor do que o nosso. Então não precisa se preocupar. Agora, se o pessoal está usando ah, um produto de cooperativa desse simplão, aí tudo bem, aí eu concordo, o 80 talvez não feche, é o que está ali. A ideia hoje era exatamente essa, explicar o porquê, né? Não adianta muito a quantidade de fósforo se o sódio for alto, que é o que acontece com a maioria dos produtos da concorrência. O nosso com 60, ele é capaz de fornecer mais fósforo para o animal do que o da concorrência, né? Dos grandes concorrentes, a maioria, porque eles colocam o nível de sódio lá em cima, 125, 147, né? Tem uma marca famosa aí que usa 147 no produto de leite. Isso é um crime. Isso é um crime, né? Eu, se fosse produtor, não deixava o cara nem abrir a porteira, né? Mas é barato, né? O cara acaba comprando. O que mais de pergunta aqui? O Jairo pede para falar da fonte de enxofre do Gesta Pro. Boa, Jairo. Eu não sei, eu acho que eu esqueci de falar. O enxofre, pessoal, pensa o seguinte, ó. No rumen, as bactérias precisam de nitrogênio, que vem da proteína, que vem da ureia, enfim, né? Para elas se reproduzirem, para elas se aumentarem a população. Elas precisam de nitrogênio, carbono e enxofre, os três principais. Muitas vezes a gente vai lá, olha o produto, não, tá no rótulo, né? Tá aqui, tá, o enxofre tá aqui, tá no rótulo. Só que esse enxofre, ele é na forma de flor de enxofre, né? É uma forma pouco disponível para o rumen, isso vai ser absorvido lá no intestino. Para o animal, isso vai servir
mas a gente quer tratar, não é o animal, a gente quer tratar as bactérias do rumen. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa que esse enxofre, esse carbono vai estar nas plantas, esse é abundante, né? O nitrogênio a gente põe na forma de proteína, na forma de ureia e tudo. E o enxofre passa batido. Né? Muitas vezes está lá no rótulo, mas é flor de enxofre. Né? E esse produto, os produtos, de uma maneira geral, em breve a gente não vai ter mais flor de enxofre nos nossos produtos. Né? O problema é a dificuldade de encontrar o carbonato de cálcio, o sulfato de cálcio, desculpa, que é a fonte mais disponível. E ele não cabe em todos os produtos porque ele tem 22% de princípio ativo. Então você já tem um produto condensado, por exemplo, igual um PX4R biotina, o lactase PX4R biotina. Se eu colocar 100% de sulfato de cálcio ali, eu vou ter que colocar esse produto para 5% daí, né? Então não vai encaixar em todos. Mas é a fonte mais disponível. Então quando eu coloco essa fonte de enxofre, ela está disponível para as bactérias ruminais. Então ela vai se juntar com o carbono das plantas, vai se juntar com o nitrogênio que veio da dieta, e você vai ter um aumento de população bacteriana. Essas bactérias vão morrer depois e esse enxofre vai ser absorvido do mesmo jeito lá no intestino. Essa é a ideia. Então, esse produto nasceu de um conceito muito moderno, não, foi apresentado ao mundo em 2014, mas poucas empresas estão seguindo isso. No Brasil mesmo, poucas, bem poucas, né, estão seguindo esse conceito. Esse conceito foi desenhado e foi apresentado ao mundo pelo Papa da Nutrição, né, que a gente segue quase como uma Bíblia mesmo. Então, a fonte de enxofre desse produto não é o enxofre normalzão que a gente vê por aí. A gente quer o quê? A gente quer que essas novilhas tenham o máximo de bactérias, aumentando de população ali. Então, por isso que a gente coloca um- uma quantidade de nitrogênio que vai estar disponível por 18 horas. São 18 horas liberando de pouquinho nitrogênio ali. Né? Você já tem todo aquele carbono, você já tem a fonte de enxofre que vai ficar no rumen. Pensa o seguinte, são 18 horas de estabilidade ruminal. Então, o animal se alimentou agora 18 horas. Se ele se alimentar de manhã à tarde, ele está coberto o dia inteiro. Essa é a ideia desse produto, por isso que ele está dando esse resultado que está dando. Né? Não sei se respondi, Jairo, mas eu também concordo que esse é um dos pontos mais fortes desse produto. Né? O Odair. É sim, Odair. Os glicinatos, eles são muito. Eles são. Os quelatos, de uma forma geral, já é algo bom, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, uma molécula de zinco, o zinco, por exemplo, de cada 10 partes de zinco inorgânico, mineral, né, que o animal consome, uma vai ser absorvida. Quando você pega esse zinco e complexa ele com. Tem várias maneiras de fazer isso, com açúcares, né? Nós usamos com aminoácido, quando você faz isso com aminoácido, de cada 10 que consome, só uma não é absorvida. Então você aumenta muito. E o glicinato é um degrau acima aí, né? Nessa forma, né? Então, a gente em breve não vai estar usando. A linha de leite, por exemplo, a gente vai usar. A ideia é não usar nada. Né? Hoje já os núcleos já não estamos usando mais, quase que latado, já estamos indo para o glicinato. E em breve nos produtos aí, minerais de leite, todos e as rações premium também. Até o final do ano isso já vai ter sido feito. Que mais? Pam, pam, pam. Ó, não sabia que nós tínhamos presença internacional na nossa conversa, porque aqui aparece 23, por exemplo, as pessoas que estão assistindo neste compasso, né? Quem entrou depois, ele acaba não aparecendo. Né? Quando você encerra, tá lá, 200 e poucas pessoas. A gente nunca sabe exatamente quantas pessoas estão. Né? Que começaram e continuam são 23 nesse momento. Fico feliz que tem gente de fora aí, né? Panamá, pô, que maravilha, muito bom. Tá, o Odair fez uma pergunta boa. A última vez que eu estive aí no Rio Grande do Sul, eu vi um suplemento mineral, até me cobraram, não me lembro quem foi, me cobrou por que que a gente não tinha um suplemento mineral com metionina. A metionina, ela é importantíssima, principalmente para animais de alta produção, seja na carne, seja no leite. No leite principalmente, tá? É muito importante. Porque existem dois
aminoácido muito importante. A lisina, que está em grande quantidade, e em vaca de leite raramente a gente tem deficiência de lisina, e a metionina. E para ser perfeito, existe a relação entre os dois. Não é a quantidade que importa, é a relação. Então, é, se esses animais estão consumindo uma quantidade boa de metionina, de lisina, mas a metionina está abaixo, ele não vai ter o resultado que deveria, né? Agora, o que eu vi lá foi o seguinte: são produtos que têm 3 gramas, 30 miligramas por quilo de produto. 3 miligramas por quilo de produto. Isso aí, pessoal, é 5% da necessidade. Isso aí não faz nem cócega para o animal, né? Então aí é enganação. Quem usa produto nessa dose é enganação. Teria que estar usando aí no mínimo 20 vezes mais que isso aí para garantir isso num produto de consumo razoável, né? Para estar dando algum resultado. E no suplemento mineral, legal, funciona, mas não nessa dose que eu vi aí, tá? Aí o César perguntando se eu já falei do Seca Engorda. Não, o Seca Engorda é um produto bom, gosto dele, é, mas, mas ele é um produto para gado de corte, né? A gente acaba não usando. Hoje, com produto específico, com proteinado específico para gado de leite, a gente acaba não usando, né? Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Pô, temos até o CR aqui presente hoje. Ô, enriqueceu, hein? Pois é, gente. Alguém reclamou do som. O Welder tá aqui, o seu Antônio e o Debrando falando do som. Sabe o que acontece? Eu coloquei um sonzinho baixo, mas esse microfone aqui, dependendo da posição que você tá, ele capta, ele amplifica. Tava super baixinho pra você ter ideia, nem eu tava ouvindo, né? E eu realmente não percebi que o som tava alto, tava bem baixinho. Todo dia eu coloco, mas hoje eu coloquei o celular bem de frente pro fone, né? E ele amplifica. Desculpa, eu vi que tava incomodando, eu vi depois, né? Nem percebi. Sebastião, Sebastião, tá aí. Muchas gracias por sua presença. Bom, fico feliz. Gente, é isso, né? A gente encerra aqui oficialmente a maratona. Acho que nós superamos todas as expectativas. É uma média de 8 a 10 e-mails por dia, fora as mensagens de WhatsApp. Meu WhatsApp nunca foi tão movimentado, né? Eu que sempre fugi do WhatsApp, ultimamente estou bem atento. E de gente perguntando onde compra tal produto, de gente pedindo material. Eu fiquei muito feliz e surpreso pela quantidade de gente que acessou e curtiu, né? Então a gente não vai acabar, não vai parar. Vamos parar neste momento, nós vamos diminuir as lives, isso sim. Mas os vídeos não. Os vídeos vocês vão receber sempre com um linkzinho ali, né? E depois lá no EAD vai estar disponível numa biblioteca grande, vai ser numa videoteca grande, vai ser facinho de achar. Mais alguma pergunta? Sebastião, quanto tempo? Faz tempo que eu não vou ao Paraguai. Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Antes de encerrar, deixa eu apresentar um. Eu falei que eu ia falar Deixa eu ver se eu acho aqui. Falei que eu ia falar do barril e o Bill me mandou, tá assistindo a gente também, mandou uma foto do barril. O barril é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu esse é o efeito barril. Não importa se nós temos lá, veja lá no fundo, nitrogênio, fósforo, potássio, tudo em alta. Se eu tenho algum elemento embaixo, né, mais baixo, no caso aqui nós estamos falando de milho, né? Poderia ser, por exemplo, selênio, poderia ser magnésio, enxofre. Se um tiver limitando, quer dizer, tiver muito abaixo do necessário, do que o animal precisa, o resultado não vai ser maior porque tem mais fósforo, ele limita por baixo, né? Então nós temos que olhar o todo, tá? Usar o produto certo, da maneira correta, como a gente recomenda, como está no rótulo, é sempre a melhor opção, porque sempre a gente garante que vai estar atingindo o que precisa, né? No caso ali não era nem milho, era soja. Ali está falando do boro, né? Que é o grande é, é o que mais se fala hoje é o boro, né? Tem ano que falam da sílica, enfim. Mas é isso. E a partir de amanhã ficam disponíveis então os links para todo mundo de todas as cinco etapas da maratona ali, né? Certo, gente?
muito obrigado. Quem não perguntou, não se sinta acanhado. Vou colocar meu endereço aqui mais uma vez para quem precisar. Obrigado por Rogério por ter enviado o vídeo em cima da hora, né? Foi de propósito, foi para ser o Rogério que a gente conhece mesmo, né? E agradecimento ao Helder, que está aí junto com o Rogério, fizeram bons negócios essa semana. E obrigado para todos os GTs, né? Jairo, Bill, ah, para os parceiros também. Vixe, é difícil falar de todo mundo, a gente sempre acaba esquecendo de alguém, mas a nossa turma é pequena, mas é eficiente, né? Esse mês fizemos muito bonito aí. Então tá, gente. Muito obrigado. Fiquem em paz aí e a produção de leite e o dinheiro que vem dele está nos detalhes. É nos detalhes, né? Quando a gente for numa fazenda, tem que prestar atenção nos detalhes, certo? Gente, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.